Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui na igreja, esse tempo de férias, né? Que eu consegui, graças a Deus, poder ter esse tempinho aqui. Mas como vocês viram no vídeo, foi depois de praticamente um mês, lá com a Meva, que foi a missão que nós oramos no começo. Então, foi um tempo muito bom ali de poder conhecer não só o povo indígena, mas também os missionários que trabalham lá, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, a missão em si, toda essa parte administrativa. Então eu fiz esse estágio e para mim foi uma experiência grande. Daria para ficar horas e horas, horas contando tudo que você viu, aprendeu. Só no finalzinho do vídeo já deu para perceber, né, a ceia. Isso é impactante, né? Você participar e ver, e é impactante também você chegar lá e eles não falam português, você acha que vai dar um oi, eles não sabem o que é oi, eles não sabem o que é isso aqui, não sabem o que é isso aqui, não sabe nada, assim, do português, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora, e uma das coisas que eu aproveitei bastante lá também foi fazer pergunta. Eu fiz muita pergunta, né? Então eu perguntava muita coisa para saber sobre família, como que é ser missionário com família, com criança, como questão financeira e tal, e fiz muitas perguntas. E eu aprendi muito também com a resposta que eles davam às perguntas. E uma pergunta que eu fiz, que o Richard me aconselhou, ele falou, olha, faz essa pergunta. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, olha, quando você chegar lá, você vai perguntar para eles em toda a preparação ministerial que eles tiveram, em todo o treinamento, seminário, essas coisas, o que faltou? Nesse tempo que eles estão no campo, nesse tempo que eles já estão no campo missionário, trabalhando, o que eles viram que eles poderiam ter se preparado melhor? Que faltou no treinamento, na igreja, terem lido algo a mais? E tive várias respostas, mas uma que me marcou bastante foi um dos missionários que chegou e falou assim, olha, uma coisa que eu senti falta no meu treinamento foi entender mais sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual. Ele fez aqui em Atibaia, muitos anos atrás, né? E ele falou, faltou. Eu venho de um contexto mais conservador e eu não sabia nada. Só que quando você chega num lugar desse, o reino das trevas estão ali, ó. E aí você não sabe lidar, você não sabe o que fazer, aí eu tive que correr atrás, tive que pedir conselho, tive que ler livro, tive que estudar na Bíblia os textos que falavam sobre isso. Aí ele falou, isso faltou no meu treinamento ministerial. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e a pergunta que eu queria fazer para nós hoje é isso. Você está se preparando para a batalha espiritual? Você está se preparando para a batalha espiritual que vai vir em 2019? A gente tem que se perguntar disso. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar novamente?
Senhor, obrigado porque o Senhor deixou a tua palavra, ela foi aberta e foi lida. E a tua palavra ela é suficiente para nos transformar, para moldar a nossa vida, nós cremos nisso. Então queremos que o Senhor fale essa noite. Todos nós aqui somos servos do Senhor. Precisamos aprender com a tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa carta aos Efésios, ela é dividida em pelo menos duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar sobre a nossa posição em Cristo, os privilégios que temos em Cristo Jesus. E aí do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai dizer para nós como então nós temos que viver de acordo com a posição que temos em Jesus. Então, se você é crente, se você é salvo em Jesus Cristo, você é ressuscitado em Cristo Jesus, é herdeiro de Deus, conhece as promessas do Senhor, você já foi, já está nos domínios celestiais, ele fala isso lá no finalzinho do capítulo 1, e no comecinho do capítulo 2. Nós estávamos mortos, agora nós vivemos, nós estávamos obedientes ao dominador desse século, que é Satanás, agora nós estamos em Cristo. E aí do capítulo 4 em diante, ele vai dizer que agora que vocês estão no Evangelho, então vivam de modo digno desse chamado, dessa vocação do Evangelho que vocês têm. E aí do capítulo 4 até o 6, ele vai dizer para a gente formas práticas de viver. E aí nós chegamos no capítulo 6, que é o texto que nós lemos. E nesse capítulo, se você olhar do versículo 10 até o versículo 20, ele vai mostrar para nós que nós precisamos agora nos preparar, porque vai vir batalha espiritual. E a nossa batalha, como ele falou do versículo 10 até o versículo 12, não é contra pessoas, mas contra os espíritos malignos que estão ao nosso redor. Aí no versículo 13, se você olhar comigo no versículo 13, ele vai dizer, então vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. E aí do versículo 14 até o versículo 17, ele vai dizer para a gente quais são os elementos dessa armadura. Eu não vou entrar em todos os detalhes desses acessórios, né, dessa metáfora que Paulo faz, porque cada uma delas daria para a gente estudar, né, ver cada uma delas. Mas a gente precisa olhar para elas para a gente poder entender o texto. Então, se a gente olhar no versículo 14a, primeira parte, ele vai dizer assim, vistam-se com o cinto da verdade, essa ideia de uma vida sincera, de uma vida com integridade pessoal. Então, você tem que ter uma vida que ela é transparente. E ele vai falar no versículo 14, vistam-se com a couraça da justiça, essa ideia de buscar fazer o certo, de amar a justiça, a honestidade. No versículo 15, colocar o calçado das boas novas. E ele fala dessa ideia de ter prontidão para levar o evangelho da paz. Então, essa metáfora de você coloca o calçado para você ficar pronto para pregar o evangelho. No versículo 16, levantar o escudo da fé, da confiança. O que é fé? A fé é a certeza, é a convicção daquelas coisas que hoje a gente não pode ver. Então, nós temos fé em Jesus Cristo, nós não vemos Jesus Cristo, nós não vimos Jesus Cristo morrer, mas nós temos fé. E essa fé que nós temos em Jesus tem que ser o nosso escudo, porque vai ter momentos em que o inimigo, ele vai querer enganar você. Ele vai querer abalar você na sua fé. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? E aí a gente precisa levantar o escudo. Ele fala no versículo 17, o capacete da salvação, essa consciência, manter em mente a salvação que temos em Jesus, que ele fala do capítulo 1 até o capítulo 3. E a gente guardar isso na mente. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Como a Flávia falou, eu entendo que ele morreu na cruz por mim. A gente tem que manter isso em mente. E por fim, ele encerra essa metáfora no versículo 17 da armadura, falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, as Escrituras. Não tem como vencer Satanás
os demônios, os espíritos malignos, se não tiver conhecimento da palavra, se não tiver afirmado na palavra. Um exemplo é o próprio Jesus Cristo. Quando ele foi tentado por Satanás, ele resistiu com as Escrituras. É assim que o crente tem que se proteger, tem que se manter firme na batalha espiritual. Mas eu não queria me ater à armadura, eu queria falar do nosso poder secreto, que é o versículo 18, vamos dizer assim. A oração que ele fala aí no versículo 18 não está incluído na armadura, né? Se você olhar, ele não coloca nenhum elemento para oração, como ele fez com as outras coisas espirituais do versículo 14 ao 17. Mas nem por isso significa que a oração não faz parte. E eu queria hoje que a gente entendesse que para a gente se preparar para a batalha espiritual, para as lutas espirituais que vão vir, a oração é importante. Ela está no final dessa descrição, vamos dizer assim, mas na nossa mente a gente tem que colocar a oração como algo muito importante. E para ilustrar um pouquinho a ideia de como eu envolvo a oração na luta, como que eu faço então para incluir a oração na minha luta espiritual, na batalha espiritual, como que eu faço? Eu quero usar uma ilustração que está lá no Antigo Testamento. A gente vai voltar para Efésios, então pode deixar marcado aí, a gente vai abrir em Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 é uma história real que está registrada no Antigo Testamento e eu queria emprestar ela como ilustração de como nós podemos usar a oração, como nós podemos entender melhor o envolvimento que a oração tem na luta espiritual. Daniel capítulo 10. Se você olhar comigo a partir do versículo 1, ele vai dizer que ele teve uma visão, versículo 1, e ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra, de grande dificuldade. E aí, se você acompanhar comigo a partir do versículo 2, diz assim: eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Algumas versões trazem de pranto, de choro. Né? Versículo 3, durante todo esse tempo não havia comida nem nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como um som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Por enquanto até aqui. Está conseguindo entender a história? Daniel teve uma visão, um homem diferente, com todas essas descrições que ele fala aqui. Ele jamais havia visto algo assim, tão extraordinário como ele mesmo fala.
E aí, ao ver essa visão, os homens que estavam com ele não viram, mas ficaram com medo e fugiram. Ele ficou sozinho, ele teve a visão, caiu no chão, o homem chegou, levantou, pegou ele e falou: calma, calma. Deus gosta de você. Você é precioso para Deus. E eu vim para trazer uma mensagem de Deus. E aí ele levanta, meio tremendo ainda, para ouvir o que aquele homem tem para dizer. E aí olha que interessante, no versículo 12. Em seguida, ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, o que ele fala aí no versículo 12? Foi ouvido. O seu pedido foi ouvido. Mas se você voltar no versículo 2, fazia quanto tempo que ele estava chorando, que ele estava de luto? O versículo 3 fala que ele até fez jejum de alguns alimentos, né? 3 semanas. 21 dias. Orando, chorando, pranteando, jejuando. Nem perfume ele passava, ele fala aqui. Só que esse homem, quando chega e fala com Daniel, ele diz assim: desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento, o seu pedido foi ouvido e eu vim em sua resposta. Eu vim como resposta à sua oração, ele fala. Mas peraí. 3 semanas é muito tempo. Deus podia ser mais rápido, né? Mas é interessante que Deus já tinha dado a resposta. Quando ele se ajoelhou e começou a se humilhar e a pedir entendimento, sabedoria para Deus. Deus, o que está acontecendo? O que são essas coisas que eu estou vendo? E começou a orar desde o primeiro dia, Deus responde. A gente diz que Deus ou responde sim, ou responde não, ou responde espera um pouco, né? Ou calma, né? Tem tempo. Ou não por enquanto, né? A gente sempre imagina que Deus tem alguma resposta. E aqui a resposta de Deus foi sim. Tá bom. Eu vou dizer para você o que você, eu vou te dar a resposta daquilo que você está me pedindo. Então a resposta de Deus aqui foi afirmativa. Deus não falou assim: não vou te dar. Ele poderia ter falado: não vou te dar, você vai ficar com essa dúvida aí. Mas ele, não, eu vou responder e envia esse ser extraordinário para dar a resposta para Daniel. É muito provável que esse ser que está conversando com Daniel é um ser angelical, é um anjo que Deus enviou para dar a resposta para Daniel. Mas ele demorou 21 dias. Imagina no lugar de Daniel, se esse anjo chega e fala: olha, eu vim te dar a resposta daquilo que você orou há um mês atrás, ou há 21 dias atrás. Deus já tinha dado a resposta lá no primeiro. Mas eu só estou chegando agora. Como ia ser sua reação? Poxa, mas demorou muito. Eu precisava para aquela hora agora, né? Mas olha, ele vai dizer para a gente no versículo 13 por que ele demorou. Por 21 dias, olha que esse ser extraordinário, possivelmente um ser angelical, por 21 dias, exatamente, 3 semanas. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, ou um dos principais príncipes, veio me ajudar. E eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora eu estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Eu fui pesquisar para ver o que ele estava querendo dizer com essa ideia de um príncipe do reino da Pérsia, né? Alguns escritores acreditam que se tratava realmente de reis ou do príncipe da Pérsia mesmo, um governante humano. Mas muitos acreditam que ele estava se referindo
a um ser também, porém inimigo. Em outras palavras, um espírito do mal, um demônio, que influenciava os governantes e tudo mais. E é muito interessante que o argumento para essa segunda interpretação é porque ele fala que foi impedido por esse príncipe da Pérsia. Ele diz que Miguel é um príncipe também. Então ele usa o mesmo termo. Eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, só que Miguel, que é um príncipe importante, veio me ajudar. E Miguel a gente já ouviu em algumas outras partes da Bíblia, né? A gente já leu em Judas, fala que Miguel ele lutou, né, pelo corpo de Moisés com Satanás. Então Miguel também é um anjo poderoso, um anjo que serve a Deus, e chegou para ajudar esse aqui. Vai lá dar resposta para Daniel que eu resolvo aqui. Mais ou menos isso. Vai lá que eu cuido aqui. Se era realmente um homem ou era um ser humano ali, rei da Pérsia, ou se era um espírito maligno, um demônio, eu não sei. A Bíblia não vai dizer com detalhes, né? Mas o fato é que, e aonde eu quero chegar, é que a resposta da oração estava indo para Daniel, mas teve um contratempo. Teve um impedimento. Alguém impediu aquele ser de dar a resposta que Deus tinha falado, vai dar a resposta para Daniel. De qualquer forma, houve aí, nesses 21 dias, um contratempo, um impedimento, uma luta, uma batalha. Uma dificuldade para a resposta chegar para Daniel. E eu queria que nós voltássemos agora para Efésio, com essa ilustração em mente. Depois você pode ler em casa o resto do capítulo. É interessante também. E com essa ilustração em mente, eu queria que nós refletíssemos no versículo 18. E eu quero tirar 3 lições para nós essa noite. A primeira lição está aí no comecinho do versículo 18. Orar no Espírito em todo momento. Em algumas versões traz com toda a súplica, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Na minha versão aqui, eu estou com a NVT, fala ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões, com toda a súplica. Essa ideia de orar no Espírito aparece mais 4 vezes no Novo Testamento, e ela tem a ideia de você orar sob a influência do Espírito, sob a liderança do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, como a gente cantou um pouquinho agora. Eu quero que os meus planos sejam conectados com os teus. Essa é a ideia de orar no Espírito. É orar entendendo que o Espírito está atuando na oração. Quando você dobra o joelho e ora, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, ele ajuda você na sua oração. E essa ideia de orar no Espírito, a gente precisa se lembrar, porque às vezes a gente quer orar na nossa força. A gente quer orar com a nossa estratégia, com o nosso poder. E aí muitas vezes a gente desanima. A gente ora, mas parece que a resposta não vem. Mas parece que a coisa não anda. E ele está alertando aqui a gente no versículo 18, ore no Espírito, de acordo com essa liderança, com a vontade do Espírito. Pedir a Deus aquilo que o Espírito confirmaria para a sua vida. Essa é a ideia de orar no Espírito. Influenciado pela presença do Espírito Santo na sua vida. E ele coloca aí também essa ideia de com súplica, ou em todas as ocasiões, orando com súplica, em todos os momentos. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver, não é fácil, mas nós precisamos desenvolver o hábito de orar em todo momento, de orar em todas as ocasiões. Você vai sair para o trabalho? Ora. Você chega no trabalho? Ora.
Você vai conversar com alguém? Ora. É interessante que eu ouvi uma história lá na Meva, que a nossa cultura é muito diferente deles. E uma vez um índio chegou para um missionário, cutucou assim e falou: Ô missionário, por que que todo crente dá um cochilo antes de comer? Aí, dá um cochilo antes de comer? Como assim? Não, olha lá, ó. Aí, uma outra ocasião, quando foi comer, os crentes. Aí falou: não, a gente está orando. E é engraçado, porque a gente ora para comer. Em todos os momentos e ocasiões. Ora. E é esse o desafio que Paulo está deixando para a gente. Com súplica. Você está dirigindo, você acordou, você está em família, você está sozinho. Precisamos estar orando. Em oração. E lembra que o contexto aqui é batalha espiritual. Então, quando a luta tiver, vou orar uma vez e passou. Tem que orar. Segunda lição, na continuação, ele diz assim: orar com vigilância e perseverança. Orar vigiando, estar atento, estar alerta. É interessante que a Bíblia, a mensagem, é mais uma paráfrase, ela, de forma meio irônica, traz assim: orar com os olhos abertos. Atento, alerta, preparado, vigilante. Entendendo que a hora que você quiser orar, muitas vezes você não vai querer orar. Ou melhor, quando você puder orar, você não vai querer orar. Quando você tiver tempo livre, não, agora eu vou fazer outra coisa. Tem que estar vigilante, tem que estar atento. Alguém vai vir conversar comigo? Ora. Você vai aconselhar alguém? Ora. Vigilante, atento. Jesus, quando ele está no contexto ali do Getsemane, ele fala para os discípulos: orem, vigiem, para que não caiam em tentação. Só nessa frase de Jesus a gente aprende muito, né? Você vai para o trabalho, vigilante, orando, para não cair em tentação. E a tentação não precisa ser só a tentação sexual, muitas vezes. Tentação de mentir, a tentação de se orgulhar, a tentação de roubar, a tentação de fazer algo impensado. Aqui em Efésios ele fala assim, no capítulo 5, versículo 17, não hajam de forma impensada. Às vezes a gente cai na tentação de querer fazer antes. Não, deixa que eu resolvo aqui. E aí dá cabeçada. Quantas vezes eu já dei cabeçada que eu queria fazer coisa do meu jeito? A gente pode cair em muitas tentações. Ora, vigia, esteja alerta, esteja atento. E a terceira e última lição, que ele diz aqui no versículo, é para orar pelos outros. É interessante que a perseverança que ele coloca faz parte dessa ideia de perseverar na oração, mas perseverar na oração por todos os santos, ou pelo povo santo. Orar pelas outras pessoas. Orar pelos outros. Tem pessoas que precisam da nossa oração. E tem lugares onde o ministério, o evangelho, só vai acontecer depois que a gente perseverar muito em orar pela pessoa. Eu acredito que muitos aqui são resultado de pessoas que oraram por você, ó. Obrigado. Eu imagino que muitas pessoas aqui se converteram porque tiveram pessoas que oraram por você. E perseveraram. Não é fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo perseverando, né? Mas o nosso desafio é perseverar, é orar, é lutar em oração.
No meu primeiro ano, lá no seminário, a gente fez uma viagem missionária, ia ser bem evangelística. A gente ia evangelizar nas escolas e tal. E aí, quando a gente estava lá, a gente sentiu muita luta espiritual. Algumas pessoas até ficaram doentes mesmo, literalmente, né? Passaram mal, tinha gente que sentiu peso. E foi interessante, quando a gente voltou, um professor na aula chegou e falou assim, gente, como é que foi lá? E aí, né, conta um pouco. A gente contou um pouquinho, compartilhou. Falou, puxa, teve um dia à noite que eu me senti incomodado de madrugada, eu acordei para orar por vocês. Ele não sabia, né, que tinha acontecido pessoas com dificuldade, pessoas com luta espiritual. Às vezes dá medo. E aí ele falou, eu me senti incomodado e levantei de madrugada e orei por vocês. Às vezes vai ser assim. Às vezes Deus vai te incomodar, porque tem alguém que está lá em outro lugar que está precisando. E aí você vai ter que levantar e falar, tá bom, Deus. Se é isso que o Senhor quer que eu faça agora, eu vou fazer. E você ora. Tem muita coisa que nós podemos fazer por meio da oração. Se a gente quer uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja missionária, que envia jovens, que alcança a cidade, não dá para desconsiderar a oração. Porque quem está lutando contra nós não são as pessoas. Não é o governo que vai chegar e falar, não, agora não pode entrar missionário aqui. Não, agora vocês não podem mais louvar a Deus com as portas abertas. Não é pessoas. São as autoridades do mundo invisível, os espíritos malignos, Satanás. E aí, como é que você vai vencer Satanás? Deus vai vencer Satanás. E nós temos que orar, 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 orar. O nosso papel envolve oração. Perseverar na oração pelos outros, na oração pelos nossos irmãos. Então a primeira lição é orar no Espírito, em todas as ocasiões, com súplica. A segunda lição, orar com essa vigilância, estar atento, prestando atenção, que pode ter situações aí fora que é cilada. E com perseverança, orar pelos outros, orar pelas pessoas, orar pelos irmãos, orar por aqueles que você está orando na sua família para que se converta, não para. Persevera. Persevera na oração. Pegando um pouquinho agora a ilustração de Daniel. Ele perseverou 21 dias e a resposta chegou. Porque lá fala que durante 3 semanas ele ficou jejuando, orando e se humilhando diante de Deus. E a resposta chegou. Mas teve luta. No texto fala, teve luta. A gente só vai conseguir vencer as lutas na perseverança na oração. A oração faz parte. A oração faz parte do crente. Deus deixou, da vida do crente, Deus deixou a oração para que a gente possa se aproveitar. O poder não está na oração. Está no Deus para quem a gente ora. Mas a gente não pode cair no erro de falar, já que o poder é de Deus, e Deus já sabe, então deixa que ele faz. Não é assim. Porque tem muita coisa que Deus vai fazer quando a igreja estiver orando, quando você estiver lá de joelho orando. E eu queria que a gente refletisse nessas perguntas aí. Reflita por um momento na realidade da batalha espiritual que existe ao nosso redor. Esse missionário falou assim, olha, eu não me preparei muito bem para a batalha espiritual, mas depois eu percebi que uma das coisas mais certas que tem na vida do crente é a batalha espiritual. É o que mais tem de garantido é isso, é luta. Então existe a batalha espiritual, existe a luta espiritual. E avalie a sua vida. Eu preciso avaliar a minha. E esse texto tem me desafiado muito. Porque a oração não é fácil. Não é fácil a gente abrir mão de algumas coisas que a gente gosta para orar. Vai exigir sacrifício. Vai exigir tempo investido para orar.
Quando você ora, pelo que você pede, as suas orações são conforme a vontade de Deus, são orações como nós vimos hoje de manhã, o pastor Vitor mostrou para a gente que no capítulo 1, do versículo 14 em diante, Paulo pede por crescimento espiritual. Depois, no capítulo 1 do 15 em diante, ele pede por sabedoria espiritual, entendimento, para que o coração deles fossem iluminados, para que eles compreendessem a esperança e a rica herança que eles têm como povo de Deus, para que eles pudessem entender a suprema grandeza do poder de Deus. Depois, no capítulo 3, do versículo 14 em diante, ele fala: eu tenho orado para que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, para que com isso vocês possam experimentar Deus. É isso que ele fala. Então, as orações de Paulo são orações espirituais. E a minha pergunta que eu faço para nós hoje, para todos nós aqui, eu, você, pelo que a gente tem pedido? Você tem sido perseverante em suas orações, tanto por você, mas principalmente pelo povo santo? Pelos irmãos, pelas pessoas que estão longe? Você tem perseverado? Não desista. Ora. E eu queria terminar com 3 desafios simples para nós. Claro, esse texto é rico, a gente poderia tirar muitas lições desse texto, muitos desafios para a nossa vida. Mas eu queria desafiar você em 3 coisas práticas. A primeira é, em algum momento dessa semana, reler Efésios 6, de 10 a 20, e meditar novamente nesses hábitos da oração. Orar no Espírito, orar com súplica, orar em todas as ocasiões, em todos os momentos, estar atento, vigilante, perseverar na oração. Reflita nesses hábitos, nessas lições que o texto nos deu. Segundo, escolha um texto que fala sobre oração e tente decorar, tenta memorizar. Um texto hoje já foi usado, de Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. E o terceiro desafio que eu queria deixar é: comece a orar. Comece a orar. Quando você não quiser orar, ora. Quando você estiver cansado para orar, ora. Comece a orar. Eu não sei quantos de vocês conhecem aquele livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Eu estou lendo ele ainda, mas eu achei muito legal o começo, que é um pastor, é um livro muito legal, me recomendaram. Eu comecei a ler, é um livro muito legal porque é muito acessível. Ele fala, a gente se identifica com as dificuldades da oração daquele pastor. E uma coisa que ele fala no começo é que ele começou a estudar sobre oração, porque ele queria crescer na vida de oração. E aí ele começou a ler livros sobre oração, começou a estudar os versículos da Bíblia que falam sobre oração. Ele falou: preciso aprender sobre oração. E ele começou a ler, meditar. E ele falou que uma coisa interessante aconteceu, que ele não estava preparado para isso. Né? Ele não imaginava, mas ele começou a orar. Depois de estar imerso nesse conteúdo de oração, de refletir sobre oração, de ver oração, ele falou: de repente eu estava orando. Então eu queria desafiar a igreja. 2019 está aí. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe as batalhas que vêm, as lutas que vêm. Mas vai vir. Vai vir lutas. Isso é uma certeza. Mas Deus deixou armas para nós. Nós vimos aqui a armadura, a gente se vestir dessa armadura. Mas eu queria que a gente saísse daqui com a ideia de não vacilarmos na oração esse ano. Que o nosso lema esse ano, 2019, seja perseverar na oração. Que esse seja o nosso lema. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que fala o nosso coração. É uma responsabilidade pregar a tua palavra, porque o Senhor deixou ela para nós.
E nós te louvamos porque o Senhor disponibilizou esse recurso que é a oração. Muitos de nós já estudamos muito sobre oração, já conhecemos muitos textos que falam sobre oração. Mas, Senhor, a gente não quer só ficar nisso. A gente quer orar. Eu quero aprender a orar mais. Eu quero ser um homem de oração. E eu creio que a maioria dos meus irmãos aqui também querem. Ser homens e mulheres de oração que aprendem do Senhor, que são motivados pelo Senhor, por meio da oração. Senhor, nos ajude a afastarmos a nossa mente de algumas coisas que atraem os nossos olhos no mundo, para estarmos contigo em oração. Nos ajuda, Pai, nesses hábitos, nessas lições aqui, que esse pequeno versículo nos traz, de orar no Espírito, com súplica, joelho no chão, como a gente viu na história de Daniel, de se humilhar, de jejuar, sim, jejuar. Que a gente possa aprender contigo, Deus, a estar vigilante, a perseverar na oração, não só por nós, mas pelos outros, pelo povo santo do Senhor. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor responde às nossas orações. Mas a gente precisa orar mais, Deus. E eu queria que o Senhor gravasse isso no nosso coração esse ano. Que o nosso lema fosse esse. Perseverar na oração. Orar pela igreja. Orar pelos líderes. Orar pelas famílias. Orar pelos missionários. Orar por aquelas pessoas que precisam se converter, que a gente ora, mas depois desanima, parece que não quer nada com o Senhor, e a gente fica um tempo sem orar. Não, Senhor, que a gente não caia nessa tentação. Que a gente esteja vigilante e que a gente ore, Senhor. Por favor, Pai, eu peço isso não no meu nome, mas no nome de Jesus. Amém.